Salve, futuros doutores! Eu sou o professor Victor Aragão e hoje vamos começar a primeira aula de ética para a OAB primeira fase. E na aula de hoje vamos ver um assunto que vem sendo cobrado pela FGV. E se você gostar da aula, querer ajudar o meu projeto, se inscreve no canal, deixa o like, me segue lá nas redes sociais, também tem o Instagram, vou deixar aí na descrição. E lá você vai encontrar material gratuito para a OAB, das súmulas cobradas nas últimas 5 provas. E vocês também encontram outros conteúdos que vocês podem estar adquirindo, tudo voltado para a OAB. Vamos agora para a aula de hoje. Bom, a aula de hoje vamos falar sobre publicidade profissional, um assunto bem interessante que a FGV adora cobrar e às vezes o aluno passa despercebido. Às vezes ele acaba focando em outros assuntos e esse que é um assunto bem cobrado acaba pegando o aluno. Então vamos hoje tirar qualquer dúvida sobre esse assunto. E como todas as aulas aqui do canal, vamos começar com uma breve introdução teórica e depois vamos treinar questões para ver como vem caindo essa matéria. Então vai otimizar o estudo de vocês com teoria e questões. E vamos para o primeiro artigo, artigo 39. Ele fala sobre a publicidade profissional, ela tem que ter um caráter informativo e tem que prezar pela discrição e sobriedade. E não pode ter captação de clientela ou mercantilização da profissão. As vedações, elas estão no artigo 40. Lá tem um rol de vedações para a publicidade profissional, que todo advogado tem que respeitar. Observação ao parágrafo único do artigo 40. Ele traz que para fins de identificação do escritório é permitido placas, painéis, inscrições em suas fachadas, desde que respeitado o artigo 39. Então o advogado pode sim fazer um painel, placa na frente do seu escritório, na fachada. Porém tem que ser discreto, não pode ser uma coisa para captação de clientela. O artigo 41, ele traz que o advogado ele pode ter colunas, ele pode ter textos, porém não pode induzir o leitor a litigar. Isso quer dizer que ele pode escrever colunas e publicar, textos e publicar, divulgar, porém nenhum deles pode incentivar as pessoas a entrarem em litígio. Com isso, a captação de clientela. Então ele fica se autopromovendo para ter captação de clientela. Isso não pode, mas pode sim ter colunas e textos. O artigo 42 traz também um rol de vedações para o advogado. Então, o que o advogado não pode fazer, e isso pode gerar autopromoção, captação de clientela e o Código de Ética proíbe. E eu deixo como observação o inciso 5 desse artigo 42, que fala insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Isso diz que ele não pode ir lá e querer fazer uma reportagem, querer fazer uma declaração, ele ir atrás disso. Então, se cair na prova que o advogado pode fazer reportagens, pode fazer declarações públicas, está certo, ele pode. O que ele não pode é querer se autopromover com isso, é querer ir atrás dessas reportagens e declarações. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de TV, rádio ou entrevista, quando for fazer manifestação profissional, ele deve ter como objetivo exclusivamente ilustrativos, educativos e instrutivos. Então é aquela coisa que ele vai educar, que ele vai instruir a população, as pessoas que estão ali naquele programa. Ele não pode, de novo, fazer autopromoção. E uma coisa também que é vedada, bem interessante nesse ponto, é que ele não pode falar sobre métodos de trabalho de outros colegas da profissão, que isso seria antiético também. Parágrafo único. Quando o convidado a manifestar publicamente, ele deve visar esclarecimento de tema jurídico de interesse geral. Ele deve evitar a promoção pessoal e profissional e debate de caráter sensacionalista. Quer dizer, o advogado ele pode sim participar de debates. O que não pode é com esse caráter
sensacionalista, aí ele não vai poder. Próximo artigo, 44. Na publicidade profissional que promover ou em cartões e material de escritório, o advogado ele pode constar o nome social da sociedade de advogados, o número de inscrições da OAB. Aqui deixa bem claro o que pode ter em qualquer cartão, em qualquer material de escritório do profissional. Ele não pode simplesmente ficar fazendo de qualquer maneira cartões para se promover, para divulgar. O parágrafo 1º do artigo 44, ele diz o que pode ser feito, o que pode ter nesse cartão. Então pode ter título acadêmico, pode ter diferenciação de honorários, pode falar qual que é a especialidade do advogado, endereço, e-mail, site, todas essas coisas pode, logotipo. E eu destaco fotografia do escritório. Então se cair na prova que pode fazer fotografia do escritório, no cartão, no material, sim, pode. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º traz as vedações, contrário do primeiro que traz as possibilidades. E as vedações nesses cartões materiais são fotografias pessoais e de terceiros. Então, além de você não poder no seu cartão por sua fotografia, o advogado não pode pôr a fotografia pessoal dele, ele não vai poder contratar alguém como um modelo para fazer os cartões. Então não pode ter foto de ninguém, no máximo do escritório. E aqui traz pra gente que ele não pode fazer menção de qualquer outro emprego, cargo ou função. Então, se ele tem uma função política, um cargo político, um cargo de conselheiro, um cargo na sua cidade, no seu estado, ele não pode pôr isso naquele material, naqueles cartões, tá? Exceto o de professor universitário. Então, marquem bem essa exceção. A única coisa que ele pode mencionar sobre emprego é professor universitário. Artigo 45. São admissíveis, como forma de publicidade, o patrocínio de eventos e publicações de caráter científico e cultural. Então isso diz pra gente que pode sim divulgar eventos, publicações, desde que seja de caráter científico ou cultural. E boletins também. Ele pode fazer boletins desde que seja de interesse dos advogados. E esse boletim ele vai poder circular só para os clientes ou para os interessados do meio jurídico. Artigo 46. Tanto pela internet quanto outros meios eletrônicos, deve ser observado tudo que a gente viu durante esse capítulo. Então, ser discreto, não se autopromover. Parágrafo único. A telefonia e a internet pode sim serem usados como veículo de publicidade. Então, se na prova cair que é vedado, vai estar errado. Pode sim. Pode até enviar mensagens, desde que não impliquem no oferecimento de serviços ou captação de clientela. Vamos agora para o artigo 47. As normas sobre publicidade profissional podem ser completadas por outras pelo Conselho Federal. Então aqui é um artigo muito importante. Quem pode trazer outras regras sobre publicidade profissional? O Conselho Federal. Então essas regras que nós vimos agora, elas são regras abertas. Pode ter complementos. Elas não são um rol taxativo, só essas. E cabe ao Conselho Federal trazer essas complementações. E o último artigo, 47A, ele traz que pode ser feito termo de ajustamento de conduta. Então, tanto os conselhos seccionais quanto o Conselho Federal podem fazer um termo de ajustamento de conduta com algum advogado ou estagiário que cometeu alguma infração, alguma irregularidade sobre publicidade profissional. O interessante aqui é que tanto o Conselho Federal quanto os conselhos seccionais podem fazer esse termo de ajustamento. E tanto para advogado quanto para estagiário. Então, se na prova falar que só o advogado pode fazer esse termo, vai estar errado. E se falar que só o Conselho Federal pode fazer esse termo, também vai estar errado. E o parágrafo único traz que quem vai regulamentar esse termo de ajustamento de conduta é o Conselho Federal. Então, vamos separar bem. Quem pode usar o termo de ajustamento de conduta são os conselhos e o Conselho Federal. Porém, quem vai produzir esse modelo,
para o termo de ajustamento é o Conselho Federal. Vamos agora ver nas questões como a FGV vem cobrando esse tema. A primeira questão é de 2021. O renomado advogado José deseja editar para fins de publicidade cartões de apresentação de suas atividades profissionais como advogado. José é especialista em arbitragem e conciliação, já exerceu a função de conciliador junto a órgãos do Poder Judiciário. Além disso, José atualmente é conselheiro em certo conselho seccional da OAB e é professor aposentado do curso de Direito de certa Universidade Federal. Considerando as informações dadas, assinale a afirmativa correta. Bom, letra A. É vedada a menção nos cartões à condição de conselheiro seccional. Perfeito. Nós vimos que não pode ficar fazendo menção de outros cargos, funções, bem como a pregressa atuação de José como conciliador e a de professor. De conciliador ele não pode, porém de professor sim. A gente viu que professor universitário pode sim. Então o erro dessa questão está no finalzinho. Letra B. É vedada a menção dos cartões, a sua condição de conselheiro seccional, perfeito. Todavia, autoriza a referência nos cartões a pregressa atuação de conciliador e atividade como professor universitário. Errado, como conciliador não pode. Letra C. É vedada a menção dos cartões de José, sua pregressa atuação como conciliador. Perfeito. Todavia, autoriza a referência como conselheiro seccional. Errado. Letra D. É vedada a menção nos cartões de José a sua condição como conselheiro. Sim, tá certo, é vedado. Bem como a pregressa atuação como conciliador. Também não pode, nem cargos, nem funções que você está exercendo ou que você já exerceu. Não pode. Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à atividade como professor universitário. Perfeito. Essa é a nossa resposta, letra D. Ele não vai poder, então, mencionar que é conselheiro seccional e nem falar que já foi conciliador. Porém, professor sim. Isso está lá no artigo 44, parágrafo 2º, que a gente já estudou. Próxima questão, de 2021. Luiz Felipe, advogado, mantém uma coluna semanal em portal da internet, destinado ao público jurídico. Para que a conduta de Luiz Felipe esteja de acordo com as normas relativas à publicidade da profissão de advogado, ele poderá. Então, o que o código autoriza o Felipe a fazer em relação à publicidade? Letra A. Debater causa sob o patrocínio de outro advogado. A gente viu que não pode simplesmente eu ficar falando do trabalho do serviço de outro advogado. Letra B. Externar posicionamento que induza o leitor a litigar. Também não. Ele não pode simplesmente vir a público divulgar, instigar as pessoas a entrarem em litígio. Letra C. Responder a consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica. Certo. Ele não vai poder fazer isso de maneira corriqueira. Letra D. Fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna. Isso está errado e nesse ponto eu trago uma dica para vocês. Ele vai poder apenas fazer referência ao e-mail, tanto em coluna quanto em artigo. Então, se ele publica coluna, se ele publica artigo, ele pode pôr e-mail. Porém, ele não vai poder pôr endereço ou telefone. E a alternativa D traz que ele poderia pôr telefone. Está errado. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão de 2020. Em certo município, os advogados André e Helena são os únicos especialistas em determinado assunto jurídico. Por isso, André foi convidado a participar de uma entrevista na imprensa escrita sobre as repercussões de medidas tomadas pelo Poder Executivo local, relacionadas à sua área de especialidade. Até aí, tudo bem, ele pode participar de entrevistas, como nós já vimos. Durante a entrevista, André convidou os leitores a litigarem em face da administração pública, conclamando-os a procurarem advogados especializados para ajuizarem desde logo as demandas que considerava tecnicamente cabíveis. Isso não pode. Aqui ele já cometeu um erro. Não vou nem esperar chegar nas alternativas para já falar para vocês.
Aqui a gente viu que ele pode participar, mas ele não pode instigar as pessoas, o público, no caso aí, leitores, a litigarem contra qualquer pessoa ou contra qualquer órgão. Continuando a questão. Porém, quando indagado sobre os meios de contato de seu escritório para os leitores interessados, André disse que, por obrigação ética, não poderia divulgá-los por meio daquele veículo. Interessante esse ponto. Por sua vez, a advogada Helena, irresignada com as mesmas medidas tomadas pelo executivo, procurou um programa de rádio, oferecendo-se para uma reportagem sobre o assunto. No programa, Helena manifestou-se de forma técnica, educativa e geral, evitando sensacionalismo. Considerando as situações acima narradas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. A letra A fala que tanto André quanto Helena agiram de forma ética. Letra B, que nenhum dos dois. Letra C, apenas André. E letra D, apenas a Helena. Aqui a resposta é letra B. E tá lá no artigo 43, fala sobre o caso do André, e o artigo 42, inciso 5, fala sobre o caso da Helena. O André errou, como eu já havia dito para vocês, porque ele instigou as pessoas a litigarem contra alguém, nesse caso a administração pública. E a Helena errou na hora que ela foi atrás de programa de rádio, ela se ofereceu. A pessoa não pode, o advogado não pode se oferecer, se insinuar para participar de reportagem, para participar de matéria. Ele não pode, ele pode ser convidado, ele pode ir de forma eventual, porém nesse caso não. Então ela errou aí. Por mais que no programa ela se manifestou de maneira técnica, educativa e geral, então no programa ela não cometeu nenhuma infração, só ela ter se insinuado já caracteriza uma irregularidade. Então é letra B. E assim chegamos no fim dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E vou deixar um card aqui para uma aula que eu já fiz sobre direito constitucional, também um assunto bem importante para vocês que estão estudando para a OAB. E para ajudar o meu projeto, gostou da aula? Se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, como eu já tinha falado, tem material gratuito para vocês, outros materiais que, se vocês gostarem, podem estar adquirindo. E sempre estou postando lá dicas, notícias. Então até a próxima aula, estudantes!